Meu nome é Verônica, tenho 37 anos. O resumo da minha história começa com 5 anos, né? Foi onde eu perdi meu pai e a partir disso aí começou a minha vida ser bem difícil. Eu tinha 5 anos, tinha 2 irmãos também, um com 4, um com 2 aninhos. E meu pai era muito violento, agredia muito a minha mãe, agredia a gente. Ele pegava elastiquinho, que ele era cobrador, né, de ônibus. Ele pegava elastiquinho de dinheiro e dava nas minhas pernas. Não tem, é isso que eu lembro dele. Eu não sei dizer pra você o que quer ter pai. E aí teve um belo dia que ele catou, estava muito de bebida, droga, e ele falou pra minha mãe que ia tirar a vida do meu avô. E passou uma semana, foi dito e feito. Ele arrumou uma briga feia com a minha mãe, quebrou tudo na casa. E daí meu avô escutou e desceu. Daí desceu e chamou meu pai pra fora. Aí nessa que chamou meu pai pra fora, meu pai saiu com a faca pra matar meu avô. Só que nessa aí meu avô já desceu com um taco de beisebol. Já sabia que, né? Aí pra defender a gente, meu avô acabou matando meu pai. Uma paulada, só que Deus já... Meu pai perdeu a vida. Aí a partir disso aí foi um tormento na nossa vida, porque daí a família queria, da minha mãe mesmo, queria matar ela, por causa do meu avô teve que fugir, teve que ficar foragido, né? E isso aí uma amiga dela catou, viu o desespero dela. Minha mãe ficou doente também, com bastante problema de saúde, coração, depressão. E essa amiga dela da igreja catou e falou pra ela, eu conheço família no Rio de Janeiro que né, quer pegar criança para adotar. Aí foi meu irmão, depois de acho que uns meses, não lembro se é mês, se era dias, foi eu e meu irmão de 2 anos. Só que cada um ficou na família. Eu com meu irmão de 2 anos ficamos em uma e meu irmão de 4 anos ficou em outra. Era um casal de senhor, tinha 2 filhas moças e nós 2 pequenos, né? Daí começou os abusos com o meu irmão. Daí ele começou a abusar de mim também. Eu era espancada, qualquer coisa, se eu quebrasse um copo, era uma surra de deixar marcado o corpo. E daí depois me deram para uma outra família, um bairro próximo. Fiquei pouco tempo, porque daí a moça engravidou e me devolveu. Ela não tinha, o casal não tinha filho, mas daí engravidou e me devolveu. Aí na quarta família, foi minha professora. Nessa família foi a única família que eu me senti bem. Que eu tive de tudo, tive carinho, tive atenção. Só que assim, todo final de ano ela perguntava o que eu queria de presente. Aí um belo dia eu falei pra ela que eu queria minha mãe. Aí foi onde entrou em contato com a primeira família, que daí deu o endereço do telefone da moça que levou a gente, que era amiga da minha mãe. E belo dia o telefone tocou, era minha mãe. Só que eu não sabia, né? Daí a dona Márcia, que era a professora, minha mãe de criação, falou assim, atende lá o telefone, já sabia que era minha mãe. Aí eu atendi e minha mãe falava assim, você sabe quem tá falando? Eu falei assim, não. Aí ela falou, sou sua mãe. Aí eu fiquei em choque, né, no telefone. Aí eu lembro assim como ela falou, eu tenho um teto, arroz e feijão para dar para vocês querem voltar? Aí eu falei pra ela, se os 2 meus irmãos for, eu vou. Daí vim, eu tinha 10 para 11 anos quando eu vim do Rio de Janeiro para cá. Só que daí eu cheguei aqui, minha mãe já tinha outro relacionamento. Isso foi mil maravilha, até tipo assim, um mês. Depois tudo que o meu pai fazia, esse homem fazia. Ele bebia, batia na minha mãe, usava droga, tentou abusar de mim. Então, tudo que eu passei com meu pai, eu estava passando de novo. Aí, isso aí eu tinha 10 para 11 anos. Quando eu fiz 13 anos, eu pensava assim, o primeiro rapaz que apareceu, eu vou embora. Aí, nessa aí, eu conheci o pai da minha filha. Eu tinha 13 anos. Tipo assim, eu fiquei 3 meses com ele namorando. E minha mãe é evangélica, né? E ela mandou terminar na hora. E eu tinha 13, ele tinha 21. Então, aí ela mandou terminar, eu falei que não ia terminar, e ele me chamou pra morar comigo, morar com ele. Aí eu catei, com raiva da minha mãe, né, tava muito irada, fui. Não fui nem pelo amor, fui mais pra sair de casa, ficar livre da minha mãe. Só que daí começou o sofrimento de novo, porque daí os primeiros meses ele morava comigo, mas tinha mais mulheres. E ele era muito agressivo, sabe, ele queria sair à noite, eu não deixava, daí é onde ele me agredia. E era agressão, tipo assim, parecia que era um homem, estava batendo em um homem, não uma menina. E eu fiquei 5 anos e meio assim com ele.
na base de apanhar. Daí, depois de um ano, eu engravidei da minha filha. Desde que eu me lembro, eu acho que eu tinha uns 4 anos e já era tudo muito confuso, porque eu via o meu pai batendo na minha mãe desde criancinha. Eu lembro até que eu me escondia dentro do guarda-roupa. E eu lembro também que o dia a dia era mais eu e ela. E foi assim durante um bom tempo. Não era ruim. A relação minha e dela, ela e ele, era muitas agressões. Esse foi um momento assim que eu falei, não dá mais. Foi depois que eu levei 2 facadas. Não dá mais. Essa foi a última gota. E eu fiquei 6 anos e meio com ele, assim, aguentando tudo. Porque eu não tinha onde ir. Eu não falava com a minha mãe. Eu não tinha família. Então eu tive que aguentar. Aí quando eu arrumei o primeiro serviço, eu falei, não, agora eu vou conseguir. Aí foi o dia que eu cheguei nele e falei assim, você pode ir embora se você quiser. Aí ele catou e foi. E o meu pai, ele nunca foi um pai ruim, sabe? Depois que ela terminou com ele sempre pegava eu no final de semana, me dava presente, me levava pra brincar. Mas eu ainda tinha um receio pelas coisas que eu via ele fazendo pra minha mãe. Aí passou uns meses, acho que uns 4, 5 meses, eu conheci esse rapaz que eu tô hoje, 17 anos. Trabalhava na padaria. Aí eu fui atender ele e foi assim, um amor à primeira vista. Eu nunca tinha sentido isso, né? E eu lembro que eu derrubei o pão no chão e quebrei, fui pegar um negócio pra ele, quebrei, derrubei no chão. E toda vez que ele entrava na padaria, meu coração acelerava demais, eu ficava vermelha, tremia. E a gente ficamos, acho que mais ou menos um mês, depois eu falei pra ele que eu não podia ficar mais com ele, que eu tinha uma filha e não queria ficar mal falada, né? Daí ele pediu namoro, começamos a namorar, tipo assim, conheci ele em setembro, começamos a namorar em dezembro. Aí a moça pediu a casa pra mim, ele catou e me acolheu. Eu e minha filha na casa da mãe dele. Em janeiro eu estava grávida do meu segundo filho. Aí é onde ele cuidou muito bem da minha filha. Ele, tanto que, tipo assim, toda vez que eu brigava com ela ou batia nela, ele defendia. E a parte que mais me dói na minha vida toda foi a parte que eu tive ela. Porque tudo que eu passei, eu transmiti pra ela. Você entendeu? Assim, eu não sabia o que era amor, o que era afeto. Cuidava, mas eu não sabia o que era abraçar, beijar. E isso trouxe bastante coisas amargas na minha vida e na dela. Tanto que ela fugiu de casa. E eu acabei fazendo a mesma coisa que ela. Eu fugi de casa. Também fui agredida, e isso eu acho que até hoje ela não sabia. E aconteceu a mesma coisa. Depois dos meus 18 anos, eu já morava sozinha, ela tentou se aproximar um pouco. E hoje em dia a gente se dá bem, graças a Deus. Hoje eu pedi perdão pra ela, hoje a gente pode falar que a gente é mãe e filho, mas teve que sofrer muito. Tudo que eu passei, ela acabou passando um pouco também. E eu me arrependo demais, demais. Eu queria falar pra ela que eu perdoo tudo que ela fez. Hoje eu posso falar pra você que eu sei o que é abraçar, o que é beijar, eu sei o que é falar assim, filha, eu tô aqui, se precisar de mim. Pro meu filho também, que eu tenho um outro filho jovem. Ela é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Porque eu fui forte pra aguentar tudo que eu aguentei. E eu diria pra mim que eu fui forte. Eu fui guerreira.
Meu nome é Natália Gritt e eu tenho 24 anos. Às vezes eu via coisas assim dentro de casa, eu via que já foi policial lá. Então eu sabia um pouco o que era, mas eu não entendia. Então eu ficava muito angustiada, assim, sem entender o que estava acontecendo. Me afetava porque eu não entendia direito o que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Acho que aqui eu tinha uns 3 aninhos, eu morava com a minha mãe biológica. Daí nessa época eu lembro que eu brincava bastante com o Gabriel. A gente brincava bastante junto. A gente morava numa casinha que tinha um parquinho de frente com uma escola que a gente estudava, que era ali perto da casa também, que a gente ficava lá brincando. A gente sempre brincou bastante, eu e ele sozinho assim. A Maria Clara sempre foi pititica, daí eu lembro que a gente cuidava dela assim, mas não lembro muito também porque eu era muito criança. Nessa tinha o nosso pai que morava com a gente, que é o Cláudio. Acho que é Claudinho o nome dele. Às vezes eu esqueço. Há muito tempo. Eu sempre soube que tinha alguma coisa errada, assim, com ele, que, tipo, não era normal. Ele sempre sumia, às vezes, e tal. Ele aparecia de novo, aparecia com coisa no braço, de droga, assim. Já teve coisa jogada de droga dentro de casa, já foi polícia lá. Daí teve uma época que, tipo, começou a ser isso muito recorrente, sabe? Mas antes disso, a gente tinha lembrança boa. Ele brincava com a gente, brincava comigo, com o Gabriel. Com o meu pai eu tive uma relação muito boa, apesar dos problemas que ele tinha. Passava a maior parte do tempo acompanhando ele no trabalho, aprendendo o que ele fazia, às vezes viajando a trabalho com ele, dependendo do lugar, e também acompanhando em alguns lugares que uma criança não deveria estar. Uma vez eu lembro que eu tava rodando num bairro bem duvidoso com ele de bicicleta, ele parou pra comprar droga comigo enquanto eu esperava ele. Ele era mais grudado no Gabriel do que em mim. Ficava mais com a Yara, minha mãe biológica. Então, a Yara sempre foi muito doida da cabeça. Mas também é difícil, né, tipo... Viver numa casa que você tem 3 filhos pra criar, marido usa droga, e ela largava muito eu e o Gabriel sozinha. A gente fazia muita coisa sozinha, a gente era criança. A gente já até dormia em pracinha brincando de casinha, e ela nem ligava. E lembro que a Yara e ele brigavam muito, que ela era doida de, tipo, pegar água quente da panela e tacar na cara dele, botar fogo em roupa... Mas eu nunca sabia o motivo real, porque eu era muito criança. Mas eu sempre vi que os dois brigavam muito e que sempre tinha alguma coisa errada ali. Ele cozinhava muito, daí eu lembro que, tipo... Hoje em dia eu entendo, ele chegava de madrugada depois de usar droga, queria comer, né? Mas antes eu não sabia, daí eu tinha lembrança de, tipo... A gente acordava de madrugada, com cheiro de... Ele fazia mortandela frita, sabe? Eu acho que ele usava droga desde que ele tinha uns 13 anos, desde criança. Então ele sempre foi muito... Era dependente mesmo. Daí começou a acontecer, né, que ele tentou se matar. E a gente saiu correndo na rua e no final da rua tinha um orelhão. Daí a gente ligou no orelhão e tal. Daí foi policial lá, foi bombeiro e tudo mais. Daí ele ficou tudo bem. Ele não morreu, não conseguiu. Daí quando ele voltou pra casa, eu lembro que ele voltou cheio de machucado e tal. Daí eu pedi pra ele, falei, tipo, papai, por favor, não faz isso. Daí ele falou que não ia fazer mais, prometia de dedinho, que não ia fazer de novo. Daí eu acreditei, né? Eu era criança, acho que eu tinha 9. Só que daí ele tentou de novo, e numa dessa que ele tentou de novo, daí ele conseguiu. Eu lembro que o Gabriel ficou muito mal, ele ficou, tipo, uma semana sem falar, por causa que ele era muito apegado com o nosso pai. Tive um surto que eu não consegui mais me manter no meu próprio corpo. Eu apaguei, depois de meia hora eu apaguei e fui internado. Passei a noite no hospital, à base de sedativo e apagado. Mas daí eu lembro de tudo, do enterro e tudo mais. Hoje em dia eu não consigo nem mais sentir... Sabe aquele cheiro daquela flor branca que fica em volta, assim? Não consigo nem sentir o cheiro, assim, que me dá ânsia. Mas eu tentei não me levar muito, tipo, ficar muito mal. Porque, querendo ou não, eu era mais velha entre eu e o Gabriel e a Maria Clara. Então eu não podia ficar mal. E tava preocupada com meus irmãos. Daí cada hora a gente ficava com o pessoal lá da igreja. Daí com quem eu mais fiquei foi com a Rosenilda. Ficou eu e a Maria Clara. Daí a Rosenilda ficou apaixonada na minha irmã. Porque a minha irmã era mais novinha. Criança novinha, todo mundo quer adotar, né? E o Gabriel, o pessoal da igreja, arrumou uma outra pessoa pra ficar com ele. E eu tava meio que sobrando. Parece coisa de vender nas crianças, né? Cada um queria ficar com um. E eu era a última, porque eu era mais velha. Daí numa dessa,
ela comentou com a cunhada dela que tinha uma criança que não tinha onde passar o Natal. Daí perguntou se ela não queria me levar pra casa dela. Daí a gente se apaixonou de primeira. Daí depois, desde aquele dia, minha mãe depois nunca mais deixou eu ir embora. E foi minha primeira festinha na casa dela. Eu era criança. Daí esse coraçãozinho aqui, eu tenho até hoje, não consigo dormir sem. Foi um dos presentes que eu mais gostei. Daí essa aqui foi a primeira boneca que ela me deu. Daí ela foi ficando comigo, a gente tava bem, tava construindo a família e tal. Eu vi que se encaixou tudo. Só que a nossa mãe biológica começou a encher muito o saco de quem tava com o Gabriel e de quem tava com a Maria. Parecia que ela tava entregando uma mercadoria. O vocabulário, a forma de agir, a forma de se manifestar naquele momento todo. Daí numa dessa, a Rosenilda ligou primeiro, com quem tava com a Maria Clara, e falou que não queria mais ficar com a Maria Clara, se minha mãe queria ficar com ela. Daí depois aconteceu a mesma coisa com o Gabriel. Daí minha mãe decidiu adotar nós três. Daí quando juntou os três foi super legal de ter a família junto de novo, né? No comecinho era difícil. Daí também era estranho, acostumar na cabeça da gente que é a nossa família agora, né? Que a gente passou muito tempo separado, então a cabeça era diferente, a forma de agir, de se expressar era totalmente diferente. Ao mesmo tempo que tinha a felicidade de estar de volta com as pessoas que eu amava naquela época, ainda tinha muito conflito. Mas depois foi indo tudo bem, a gente foi se acertando. O Gabriel e a Maria Clara foram crescendo. Meus pais são muito bons, eles têm pra ter adotado 3 crianças do nada. E ainda a nossa mãe biológica enchia o saco deles horrores. Mandava mensagem, pedia dinheiro. Daí a gente foi indo na justiça, depois de uns belos longos anos. Ela conseguiu a guarda da gente. Eu nem sabia o que era ser família. Porque eu só tava ali vivendo no que dava, né? Então eu fui entender um pouco mais do que é família quando quando minha mãe me adotou e eu entendi como funcionava uma família. Antes eu não... Era uma família muito problemática. Podia ter acontecido tudo de mal. E hoje eu tô aqui diferente. Eu estudei em escola boa, eu fiz faculdade, eu viajei, eu fiz esportes. Minha mãe fez tudo do melhor. Eu tenho uma vida maravilhosa, não tenho do que reclamar. E nessa época aqui tinha tudo pra dar errado. Minha vida era pra ser uma vida muito ruim. Então, nossa, a bichinha saiu no lucro. A vida dela agora... Eu sentia que ela era um lugar seguro, mas eu não sentia ainda completamente que era minha casa. Que era minha casa. Acho que eu nunca senti isso. Daí agora que eu tô mais velha, que eu sei realmente o que significa casa, que eu tenho noção que aquela é minha casa, que eu me sinto bem na minha casa, no meu quarto, na minha cozinha, com a minha mãe, com meu pai. Eu acho que eu vou me sentir completamente na minha casa quando eu tiver a minha casa mesmo, com a minha família, com os meus filhos, porque eu quero muito ter filho, cuidar mesmo deles desde o começo, não passar pela mesma situação que eu passei. Então eu acho que quando eu conseguir fazer isso, eu vou sentir que agora é minha casa. Eu tenho muita vontade de ter filho, é um sonho meu, assim, então... E eu tenho poucas certezas na vida. A certeza que eu sempre tive, mesmo sendo muito nova, é que aquela realidade não era pra mim, que eu ia ser mais que aquilo. Eu sempre soube. Alguma coisa assim dentro de mim sempre me falou que ia ser melhor. E eu tenho essa mesma sensação em relação a ter filho. Eu sinto que não vai ser fácil ter um filho, que vai ser difícil até pro processo de eu realmente engravidar, mas eu sinto que eu vou conseguir e que eu vou ser feliz. Essas são as únicas 2 certezas que eu tenho na vida. De resto, a gente vai descobrindo, né?
nome é Ana Letícia Laranjeiras, eu tenho 18 anos. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre morei com minha avó e com meu avô. Eu nunca fui uma criança triste, sabe? Porque eu acho que eu era muito pequena para entender que tinha alguma coisa a mais atrás, sabe? Tão linda minha mãe. Sorrisão, as pessoas falam que a gente tem um sorriso parecido. Minha mãe ela me teve muito nova, com 16 anos. Eu nunca julguei tanto ela, sabe? Que ela fizesse isso por mal, ter me deixado por mal. Mas ainda é uma coisa que dói muito. Minha avó sempre falava que ela não podia estar comigo porque ela estava, sei lá, viajando, alguma coisa do tipo. Mas quando eu entendi realmente que ela não ia voltar para me buscar, interferiu bastante do jeito que eu comecei a olhar para minha mãe, sabe? Porque eu vi o que minha avó passava com ela. E minha mãe, eu acho que ela não tinha força ou não fazia questão de que isso mudasse, sabe? Minha mãe veio pra cá de ônibus, pra Aparecida. Ela ia vir ficar tarde com a gente e depois ir embora. Aí, quando eu vi ela indo embora do ônibus, e eu vi que minha avó tava ali pra me abraçar, aquilo ali pra mim, não tinha palavras pra descrever o que foi aquilo. Porque eu vi minha mãe indo embora de novo, mas eu sabia que minha mãe ia estar lá. Sabe, tipo assim, minha mãe ela foi, mas a minha avó ia estar lá. Ela ia estar lá, sempre. Minha avó abraçou e eu falei assim, vai estar tudo bem, a avó tá aqui com você. A sua mãe te ama, mas ela não pode estar com você agora. A mãe dela nunca abandonou ela de vez, não, sabe? Sempre tá falando com ela, vem visitar, sabe? Só não cuidou. Cuidou até os 4. Até os 4 ela cuidou. Depois ela arrumou o Davi e foi embora, né? São outros problemas, outras coisas. E eu senti que era eu mesmo que tinha que cuidar e eu gosto. Sempre fui feliz. Eu falo, vocês são a razão da minha vida. Né? Se não fosse eles, eu não estaria nem aqui, né? Nossa, meu pai queria muito que a nossa relação fosse boa, sabe? Mas com os anos que foi passando, parece que ele foi me esquecendo. Começou a formar a família dele. E é isso. Muito triste pra mim ver essa foto aqui, sabe? E ver que no colo dele agora é as minhas irmãs. Que nunca mais isso vai acontecer, sabe? Quando eu morei com a minha mãe, antes, tipo, de eu ser deixada com a minha avó, meu pai fazia questão de me buscar, tipo, alguns finais de semana. Ele levava o Kinder Ovo, tic-tac de laranja pra mim. Tipo assim, a gente não brincava, não tinha aquela coisa, eu acho que de pai e filho, sabe? Parecia que era uma relação mais de amigo, parecia que era um tio meu, sabe? Isso me toca muito. Mesmo que eu fale que eu não sinta nada, eu sinto bastante, sim. Porque eu queria correr pro braço dele também. Mesmo que minha avó faça tudo por mim, eu queria muito. Muito mesmo. Essa foto aqui é no carro do meu pai. Eu tava na frente da casa dele. Que eu me lembro, assim, bem pouco, porque eu não convivi muito com meu pai, né? O que eu lembro é que ele colocava eu no colo dele e falava que com 16 anos, assim, ele ia começar a me ensinar a dirigir. Uma coisa que não aconteceu. Então, eu sempre via as outras crianças com os pais, né? E eu nunca tive aquela sensação de final de semana ir pra casa da avó, porque eu sempre tava com a minha avó. Ah, minha avó. Eu sinto tanta saudade da minha avó assim, sabe? Porque, não sei dizer, eu queria ter aproveitado mais do que ter reclamado. A gente teria convivido de um jeito mais leve, assim. Eu sempre vi que ela, tipo, sempre deu das tripas do coração pela gente. Sempre. Sempre. Ela sempre pegava dela pra dar pra gente, principalmente pro meu irmão.
E eu sempre via, né, as outras crianças com os pais, assim, e eles sempre me contavam que sempre fizeram de tudo pra eles. E, tipo, eu nunca tive esse negócio de ter falta de amor, de consideração pelos meus pais, porque minha avó fazia isso. Então, eu acho que ela sempre supriu a necessidade dos meus pais, sabe? Eu acho que um belo exemplo que eu tenho é isso dela. Eu era uma criancinha um pouquinho revoltadinha e eu falei pra ela que eu ia sumir de casa, que eu tava dando muito trabalho pra ela, que ela ficava falando que eu não tinha sossego, que eu tava fazendo as coisas erradas, e eu falei que eu ia sair da minha casa. Aí eu fiquei na porta lá no portão, com a minha sacolinha de roupa. Aí, pra pedir desculpa pra ela, eu fiz essa cartinha aqui. Oi, vó. Eu tava com muita saudade de você. Te amo. Eu lembro. É uma belezinha. E eu agradeço a Deus, né? Por estar comigo, né? Eu sinto feliz que eu ajudo ela, me ajuda. São meus companheiros, né? Que tá comigo e eu adoro. Ela supriu tudo que eu precisava na minha vida, sabe? Assim, ela... Meu, se não fosse por ela, eu acho que nem aqui eu tava. Eu vejo que hoje essa coisa de não ter sido criado pelo pai e pela mãe, pra mim, eu vejo hoje que não teve muito impacto porque eu tinha minha avó. A minha avó é tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Eu acho que 90% da pessoa que eu tô me tornando é por causa dela. Na verdade, a gente faz mais do que pro filho da gente, porque a gente considera segunda mãe. É muito gostoso, continue, que as pessoas amparem, né, os netinhos, né? Porque é pedaço da gente, né? É do filho da gente, então a gente tem que amparar eles, né? Que é muito gostoso, ser vó é gostoso. Aniversário da minha avó, todo mundo reunido. Momentos assim, pra mim, são os melhores que tem, porque a minha avó, ela compartilha o amor dela com todo mundo, sabe? Isso é muito nítido, assim. E eu acho isso muito gratificante, que a gente tá crescendo, a gente tá se tornando tão boas pessoas, sabe? E tem a influência dela também. E eu tenho uma família muito também, que me ajuda muito. Dá muito amparo. Minhas irmãs, sabe? São legais. Não tenho mãe, não tenho pai, mas tenho minhas irmãs também, que faz parte dessa história. É a minha história, mas eles também estão juntos. E é muito legal. E eu amo todos. São meus amores. Primeiro é eles, depois vem o resto. Eles são prioridade para mim. Tudo de bom e que as pessoas pensem assim, porque daí vai ser um mundo melhor, né? É um mundo melhor, né? As pessoas vão ajudando os outros, tendo união, tendo compreensão, bom senso, né? Eu só tenho que agradecer por Deus me ajudar. E eles estão aí, crescendo com a graça de Deus, estão ficando tudo adulto, né? Eu acho que eu estou cumprindo a minha missão. Família não precisa ser o paizinho e a mãezinha sempre, que você não precisa ter todos os membros da sua família para se sentir amado, se sentir acolhido, porque a minha avó, ela sempre fez tudo por mim. E os ensinamentos que ela me passa, assim, eu acho que quando eu for ter a minha família, eu vou colocar tudo em prática o que ela faz por mim. Tenho até essa tatuagem aqui, que é em homenagem pra minha avó, que ela gosta muito, muito de planta. E essa daqui é a favorita dela, que é a costela de Adão, conhecida como mostera também. Aí eu fiz homenagem pra ela estar sempre, sempre comigo.